Agora, fazer o diagrama da calça feminina da página 111 do curso Modelistas de Roupa do Senai. Primeiro passo, no ponto 1, marcar o vértice do ângulo. Geralmente tem que dar 6 centímetros de margem. Eu costumo fazer a margem a partir da parte de cima para não ter problema com o corte. Como eu já fiz a linha aqui de 6 centímetros, eu vou marcar o esquadro. Lembrando que tem que ser feito, que sem o esquadro não se consegue fazer a linha reta. Então, aqui. Ok. Esquadrando aqui e aqui. Prolongamento da linha. Do ponto 1 ao 2, marcar a medida da altura do gancho e traçar uma perpendicular a partir do ponto 2. O meu gancho tem 24 centímetros. Então, aqui eu tenho o ponto 1. Eu vou marcar 24 centímetros. E nesses 24 centímetros eu vou traçar uma perpendicular com a ajuda do esquadro. Lembrando que tem que esquadrar muito bem, senão não consigo ter a linha reta na perpendicular. Então, aqui está esquadrado, 24 centímetros, esse é o meu ponto 2. Do ponto 1 ao 3, marcar 1/4 da medida do quadril, menos 1 centímetro. O meu quadril aqui é 104, eu vou fazer 26 menos 1, 25 centímetros, que é do ponto 1 ao ponto 3. Marquei aqui 25 centímetros até o ponto 3, tá aqui. Do ponto 2 ao 4, marcar 1/4 da medida do quadril, que é do ponto 2 ao ponto 4. São exatos 26 centímetros, porque é justamente 104 dividido por 4. Então, nós temos aqui, do ponto 2 ao ponto 4, 26 centímetros. Prolongamos a linha e unir os pontos 3 e 4 fechando o retângulo. Lembrando que tem realmente 1 centímetro de diferença de um para o outro, então ele vai ficar levemente inclinado. Ponto 3 e ponto 4. Agora vem o processo de execução do gancho. Do ponto 4, que é aqui, ao ponto 5, eu tenho 1/20 da medida do quadril menos 1 centímetro. Ou seja, a minha medida do quadril é 104 dividido por 20, dá 5,2, menos 1, 4,2. Então, eu venho aqui do meu ponto 4 e meço 4,2 centímetros e tenho exatamente o meu novo ponto, que é o ponto 5. Do ponto 4 ao ponto 6 é 1/20 do quadril, que é 5,2. Então, aqui eu vou ter meu ponto 6. Agora eu preciso unir os pontos 5 e 6 em minha curva para formar o gancho dianteiro. Lembrando que a professora pede para fazer o gancho pelo menos a partir de 5 centímetros da régua, para o gancho não ficar tão fechado. Então eu mais ou menos nivelo aqui os 5 ao ponto 6. E traço meu gancho, alinhando bem os dois pontos. Processo de execução da linha do vinco. No ponto 7, marcar meio da medida entre os pontos 2 e 5. Se do ponto 2 ao ponto 4 temos 26 centímetros e do 4 ao 5 temos 4,2, então do 2 ao 5 nós vamos ter
30,2, ou seja, metade dele é 15,1. Então, nós vamos vir aqui na linha 2, marcar do 0 ao 15,1. E nós teremos aqui nosso ponto 7. Próximo passo, do ponto 1 ao ponto 8, marcar a mesma medida do 2 ao 7, ou seja, 15,1. Fazendo com a régua ao contrário por conta da medida da parede aqui, não atrapalhar. Temos aqui do 0 ao 15,1. Unir os pontos 7 ao 8 numa reta. Então, tá aqui, ponto 8 marcado, ponto 7. Unimos numa reta, marcamos aqui o ponto 8. Dobrar o papel nos pontos 7 e 8 e vincar o diagrama até o comprimento total do papel. Ou seja, temos que pegar o papel, marcar o vinco, possível para não marcar errado. Então aqui a gente marca o ponto 8, vai descendo devagarinho para não perder a linha, até o ponto 7, marcou bem, a partir daí é só dobrar o papel que o vinco vai estar bem marcado. Então a gente espalma bem e desce essa linha até o final do comprimento do papel. Depois desdobramos o papel e teremos um vinco aqui que vai ser nossa medida para as linhas 9, 10 e assim por diante. Vou voltar aqui para a página 111. Próximo passo. Dobramos o papel, do ponto 8 ao ponto 9, marcar na linha do vinco a medida do comprimento da calça, ou seja, do ponto 8 aqui em cima até o ponto 9, que é o final da barra, temos que marcar o comprimento da calça, que no tamanho 42 é 108, mais 1 centímetro, ou seja, 1,09 m. Então, nós pegamos, podemos marcar com a régua ou com a fita. Temos aqui 60 centímetros. Ok, 60 mais 49 vai dar exatamente 1,09 m. Nessa linha, a gente marca uma perpendicular usando o esquadro. Ou seja, traçamos aqui uma reta. Eu uso a lateral como esquadro. Ok. Sair um pouquinho. E traço a minha reta 9, numero o ponto 9, em 1,09 m. Agora o processo de execução da altura e da largura do joelho. Do ponto 7, que está marcado, ao ponto 10, eu marco meia dos pontos 7 ao 9, menos 5 centímetros. Ou seja, do eu tenho 85 centímetros. Dividido por 2 dá 42,5, menos os 5 centímetros dá 37,5. De 37,5 centímetros do ponto 7 ao ponto 10, eu traço uma linha perpendicular nesse ponto, seguindo sempre o esquadro. Então, eu fiz aqui, só vou prolongar a linha.
Eu tenho aqui o meu ponto 10 a 37 centímetros e meio do ponto 7. Do ponto 10 ao ponto 11, marcar meio da medida da largura do joelho. A largura do joelho no tamanho 42 é 22 centímetros. Então eu vou marcar 11 centímetros para cada lado, do 10 ao 11 e do 10 ao 11A. Então eu vou marcar aqui 11 centímetros a partir do centro da linha do vínculo. Ok. 11 centímetros. Aqui eu tenho meu ponto 11 e pro outro lado também 11 centímetros. Do 10 aqui ao ponto ao 21 eu tenho mais 11 centímetros e aqui no ponto 11A. Do ponto 9, que é lá embaixo na barra, ao ponto 12, eu marco meia da medida da largura da boca. A largura da boca da calça 42 tem 21 centímetros, então eu vou marcar 10 centímetros e meio para cada lado. Eu venho aqui na linha do vinco, no ponto central, que é o 9, marco 10,5 para um lado e 10 aqui, mais 10,5, dá 20,5. E aqui eu tenho os pontos 12 e o ponto 12A. A próxima etapa vai ser o processo de execução do entrepernas e da lateral. Eu tenho que unir o ponto 12 e o ponto 11 em uma linha reta, ou seja, o 12 da barra com o 11 da linha do joelho, numa linha reta. Eu pego uma régua maior, para ficar mais fácil, do 12 ao 11, uno aqui e aqui. Uma linha reta, e do ponto 12A ao ponto 11A a mesma coisa. Uma, linha reta. Agora, dos pontos 11 ao 5, eu tenho que unir numa suave curva para poder fazer o entrepernas. Ou seja, do ponto 11 ao ponto 5, eu tenho que fazer uma leve curvatura, que é para poder fazer o gancho. Pelas dicas da professora, eu dou sempre mais ou menos 10 centímetros da margem da régua para a curva não ficar tão acentuada. Então, se eu tenho aqui mais ou menos uma linha de 10 centímetros, eu vou aqui do ponto 11 ao ponto 5 e vou unir esses dois pontos em curva. Se formar um bico aqui, como disse a professora, a gente pode estar corrigindo. O próximo passo é unir o ponto 11A ao ponto 2. No livro diz para fazer com uma suave curva, porém a professora diz para ignorar esse passo e fazer ele em linha reta, ou do contrário ele pode acabar marcando um culote na calça. Então nós vamos unir aqui ponto 11A ao ponto 2, também em linha reta. O próximo da cintura, do ponto 3 ao ponto 13, pegamos 1/4 da medida da cintura, que é 76, mais 2 centímetros para a margem da costura e mais 2 para a largura da pence, ou seja, aqui eu já medi, eu tenho 23 centímetros do ponto 3 ao ponto 13. Do ponto 3 ao ponto 3A, eu tenho
1 centímetro marcado. Já tá aqui feito 1 centímetro. Agora eu tenho que unir os pontos 3A ao ponto 13. Eu já tinha feito previamente, mas a curva é essa aqui. Não precisa ser uma curva muito acentuada para a pence da cintura não ficar, no caso, para a linha da cintura não ficar muito cavada. Então, daqui, do ponto 13 ao 3A. Agora vamos para o processo de execução da pence. Partindo do ponto 8, que está aqui bem no meio, e da linha de orientação, nós marcamos 1 centímetro para cada lado, daqui do 8 para a esquerda e do 8 para a direita. E no comprimento, nós marcamos a partir da linha da cintura, não da linha de orientação, 10 centímetros. Tá aqui marcado. Nós unimos agora esses pontos a partir da linha da cintura até embaixo, 10 centímetros. E aqui do outro lado a mesma coisa, 10 centímetros do ponto 8, da linha da cintura até a marca da pence. Do ponto 1 ao 14, marcar a medida da altura do quadril, ou seja, aqui do ponto 1, que foi a nossa base de vértice, nós marcamos 19 centímetros até o ponto 14, que vai ser a altura do quadril, 19 centímetros. Vamos unir o ponto 13 ao 14 numa curva para formar o quadril. Eu já tinha feito, mas aqui está a nossa curva. Algumas pessoas acentuam mais a curva, outras não. Aí vai um pouco de acordo da adaptação de cada um. Tá aqui do 13 ao 14. Agora nós vamos marcar a pence dianteira, que é, vamos marcar a dobra da pence. Pegamos aqui a dobra lateral. Lembrando que no caso da calça vem sempre da curva para o outro lado. Alinhamos até a linha da outra pence. E carretilhamos. Importante é, carretilhamos a linha da cintura, não a linha de orientação. Carretilhamos na dobra do papel, para poder formar a nossa pence. Então, ao soltar, ao abrir, nós vamos ter aqui marcado a nossa linha de orientação da pence na curva da cintura. O próximo passo, nós vamos colorir todo esse processo dianteiro. Eu gosto de utilizar a cor vermelha para o dianteiro. E a próxima sequência é fazer agora o traseiro da calça feminina, que vai estar a partir da página 113. Processo de execução do traseiro da calça feminina tamanho 42, do método Senai. A primeira coisa é prolongar as linhas de cintura, como eu já fiz aqui, a linha do gancho, estender as linhas, a linha do joelho, também está prolongada, e aqui a linha da boca da calça. Primeiro ponto é, do ponto 3 ao ponto 15, marcar 4 centímetros para dentro do molde. Ou seja, daqui do ponto 3, marcamos 4 centímetros e temos aqui o ponto 15. Traçar uma linha reta unindo os pontos 6 e 15 e prolongá-la para cima. Eu tenho aqui embaixo, perto do gancho, meu ponto 6. Eu vou unir até o ponto 15. Aqui. Ponto 6 ao 15. E eu vou traçar uma reta e prolongá-la ao máximo. Do ponto 15 ao 16, marcar 3 centímetros, ou seja, aqui do ponto 15, a partir da minha linha de orientação, eu vou marcar 3 centímetros, daqui do 0 ao 3, e eu tenho aqui, neste ponto, o meu ponto 16. Agora vem o processo de execução da cintura traseira. Do ponto 16
ao ponto 17, marcar 1/4 da medida da cintura, mais 2 centímetros para a margem de costura e mais 3 para a largura da pence. A minha cintura, tamanho 42, vale 76. Dividido por 4 dá 19, mais 5, 24. Então, eu vou vir aqui na minha linha base e vou marcar do ponto 16, que tá aqui, até ela, a linha base, 24 centímetros. Então, eu tenho que usar ela como parte. Tá aqui, então, o meu ponto 17. Agora, do ponto 2 da linha do gancho até o ponto 18, marcamos 4 centímetros para a margem de costura. Ou seja, aqui do ponto 2, 1, 2, 3, 4 centímetros. Temos aqui o ponto 18. Unir os pontos 17 e 18 com uma suave curva. Essa curva vai seguir a mesma curva que foi feita no dianteiro. Ou seja, se você fez uma curva mais acentuada ou menos acentuada, você tem que pegar a mesma curva na frente e passar ela até o ponto de trás, que é do 18 ao 17. Ok, esquadrando. E aqui um pouquinho menos. Ok. Do ponto 17 ao ponto 14A, marcar a medida da altura do quadril, ou seja, os mesmos 19 centímetros que fizemos no dianteiro. Nós vamos marcar aqui do 1, tirando sempre a nossa linha base como marcação até o 19. E temos aqui nosso ponto 14A. Agora vamos para o processo de execução da largura do joelho. Do ponto 11 ao 19, marcar 2 centímetros para a margem de costura. Ou seja, nós temos aqui o ponto 11, vamos marcar até o ponto 19, 2 centímetros. Temos aqui ponto 11, 2 centímetros, ok, ponto 19. Do ponto 11A ao 19A, que é do outro lado, a mesma coisa. Temos aqui o ponto 11A, marcando sempre na linha traçada para marcar o joelho, 2 centímetros. Temos o nosso ponto 19A. Agora o processo de execução da largura da boca. Do ponto 12 ao 20 e do 12A ao 20A, marcamos 2 centímetros para cada lado. Ou seja, 2 aqui e do outro lado, 2 centímetros. Próximo passo é o processo de execução da lateral. Precisamos unir o ponto 20A ao 19A e os pontos 19 e 18 com uma suave curva. No entanto, esses pontos não devem ser unidos com curva conforme a professora determinou. Nós vamos fazer ele reto, assim como fizemos no dianteiro. Então, nós vamos unir aqui numa reta o 20A ao 19A. Ok? E aqui, do ponto 19A ao 18, vamos fazer em reta, assim como fizemos no dianteiro. Ok. Processo de execução do gancho traseiro. Do ponto 4 ao ponto 21, marcar 1/10 da medida do quadril mais 1 centímetro. Nosso quadril tem 104 centímetros, 1/10 dele dá 10,4, mais 1 dá 11,4.
Então, eu vou vir aqui no ponto 4, vou marcar 11, 1, 2, 3, 4 milímetros. Vou colocar a reta e vou marcar o meu ponto 21. A partir disso, começa o processo de execução do entrepernas. Eu vou unir o ponto 20 lá embaixo na boca até o ponto 19 em reta, assim como eu fiz do outro lado. Ponto 20 ao 19 em reta. E do 19 ao 21 em linha curva. Nesse ponto, a gente precisa medir a entreperna do dianteiro para fazer uma transferência do traseiro nos pontos 19 a 22. Então, vou aqui do 19 ao 21 em curva. Essa curva eu vou fazer baseada na curva anterior, ou seja, que foi do 11 ao 5. E vou traçá-la aqui do 19 ao 21. Agora, nós precisamos medir o ponto do 11 ao 5 para transferir isso para o gancho, que é aqui o ponto 22. Esse ponto 22, nós vamos tirar ele com a fita métrica. Ou seja, se você medir direto do 5 ao 11, aqui no meu vai dar 37,5. Mas, na verdade, você tem que vir medindo centímetro por centímetro e respeitando as curvas da linha. Então, ao fazer isso devagar, respeitando a curva, vocês vão ver que o meu aqui, no caso, vai dar 38. Eu vou fazer a medição de novo, respeitando a linha da curva do gancho. E ao fazer isso, eu vou ter a medida exata de transferência. Essa curva tem que ser respeitada, porque se você medir ele reto, vai ficar mais curto do que teria que ficar. Então, como a gente pode ver aqui, em vez de dar 37,5, deu 38. Isso nós vamos transferir e vamos jogar do 19 ao 22. No ponto 22 do entrepernas, nós precisamos pegar a medida que fizemos do 11 ao 5, respeitando a curva, ou seja, deu no meu caso 38 centímetros, e precisamos medir da mesma forma, respeitando essa curva que foi traçada do 19 ao 21. Então, nós vamos medindo, e aqui, dessa forma, respeitando a curva, nós vamos chegar aqui, virando. Trinta e 37, respeitando a curva, 38. Tá aqui. Podem notar que do ponto 21 ao ponto 22 dá quase 1 centímetro de diferença. É agora que nós vamos fazer um dos processos que muita gente está cometendo erros ou não lembra como é que faz. Nós precisamos unir esse ponto 22 ao ponto 5 e ao ponto 6, respeitando a curva que nós demos aqui na cava, entre o 5 e o 6, no meu caso, aqui, nós vamos pegar a linha ao contrário, porque eu sou canhota, aqui, ok? Aqui, o meu processo de curva entre o 5 e 6 foi esse aqui. Eu tenho que alinhar ele ao máximo, do 22
ao 5. E aqui no ponto 6 pode passar no máximo até meio milímetro. Então vocês podem ver que a minha curva está respeitando direitinho aqui, ó, do meu ponto 22, que tá aqui embaixo. Eu vou virar, vai passar no ponto 5 e vai se unir à linha do ponto 6. E olha só, ele passou só meio centímetro aqui. Então aqui, a partir deste ponto 6, eu vou igualar com a reta que vai direto do 6 ao 15. Então esse aqui é o ponto que a maioria está tendo dificuldade. Quando na verdade, você pode reparar que ele aqui passou menos de meio centímetro do ponto 6, o que faz com que a cava não fique errada. Agora tem o processo de execução da pence traseira. No ponto 23, nós vamos marcar metade da linha da cintura do traseiro dos pontos 16 ao 17. Lembrando que do 16 para o 17 tinha 24 centímetros, ou seja, 12 centímetros é o que eu vou marcar para poder formar a minha pence no ponto 23. Nós precisamos fazer o quê? Esquadrar na linha. Tá aqui, do 16 ao 17, 24 centímetros. Vamos marcar os 12 centímetros, que é a metade. E a partir disso, vamos marcar 1,5 centímetro para cada lado. Ou seja, 1,5 para cá e 1,5 para cá. E nós vamos seguir isso a partir de 12 centímetros para baixo. Esses 12 centímetros vai aqui em cima. Nós temos que respeitar a partir da linha da cintura aqui em cima é que vai ser traçado esses 12 centímetros. Em reta, o 26 são 12 centímetros. Agora que eu tenho 1 centímetro para cada lado, aliás, 1,5, 1 centímetro é do dianteiro, o traseiro é 1,5, nós vamos traçar. Agora que nós marcamos o ponto 23, que é metade da linha entre o 16 e o 17, lembrando que do 16 ao 17 tem 24 centímetros, ou seja, no ponto 23 vamos ter 12 centímetros. Nós descemos uma linha a partir do ponto da cintura. Vamos jogar 1,5 centímetro para cada lado e vamos fechar a nossa pence da mesma forma que nós fizemos com a dianteira. Nós vamos marcar a nossa pence, dobrá-la para igualar com a outra linha lateral. Aqui eu já tinha adiantado e feito a dobra. Nós vamos igualar as linhas e vamos carretilhar na linha da cintura traseira, ou seja, aqui em cima. Carretilhamos toda a dobra do papel, desdobramos e agora em linha curva nós vamos seguir aqui o pontilhado e vamos refazer essa linha da cintura. Ou seja, a nossa pence está marcada. O próximo passo é colorir toda a extensão da traseira, de preferência em outra cor. No meu caso eu vou fazer o azul. E assim nós finalizamos o processo inicial do diagrama da calça feminina, tamanho 42, pelo método do Senai. Claro que cada um vai ter sua forma de interpretar algumas linhas e o restante nós tiramos a dúvida com a professora em sala. Espero ter ajudado no vídeo e qualquer dúvida eu vejo vocês em sala para tirar dúvidas possíveis entre o grupo e a professora. É isso.